Estamos iniciando mais um Corretor em Foco. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente não sabe em que horário você está nos escutando. Hoje a gente tem uma celebridade aqui, um rapaz que veio de fora, um rapaz que é um exemplo, cresceu no mercado imobiliário, que é o Jefferson. Eu gostaria que o Jefferson falasse o nome todo, se apresentasse. E como é que um rapaz tão longe veio parar nesse local, nesse território gaúcho? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Meu nome é Jefferson dos Reis Santos. Eu vim de Minas Gerais. É um lugarzinho bem longe, assim, bem longe. Quase 2.000 quilômetros daqui. Isso é natural de lá? Natural de Minas, isso. Você não fala cruzeirense. Trem? Você não fala trem? Fala trem, sou bom, uai. O sotaque ainda fica. Apesar que eu tive que me adaptar no modo, no linguajar do gaúcho, né? Algumas situações de vendas que foram até engraçadas, assim. Vai ter que contar isso pra gente, vai ter que contar. Engraçado. Eu pegava o telefone, eu cheguei do nada com muito sotaque, era moço, cê tá bom, sabe? Era bastante sotaque mineirês, né? Que é bonito de se falar, né? Bonito sotaque. Eu morei 10 anos na Bahia, então é muito próximo, né? Uhum. O baiano é mais cantadinho e tal. E eu amo até hoje feijão tropeiro. É bom. É bom demais da conta. É bom demais. É bom demais da conta. Mas eu tive que me adaptar porque eu ligava para os clientes e os clientes desligavam na minha cara achando que era telemarketing. Sim. Moço, boa noite. Desligava porque achava que era telemarketing, né? E daí eu tive que me adaptar um pouco para entender. Mas tu veio de lá já para corretagem ou tu veio de lá para trabalhar em outro ramo? Não, eu vim direto para corretagem. Direto para corretagem. E quem fez essa ligação? Foi assim, em 2006, 2007 eu sofri um acidente, machuquei, quase fraturei a cervical, né? E passei por um período de transição que eu trabalhava em outro segmento, isso lá em Minas Gerais, né? Eu trabalhava em outro segmento e fui me adaptando, e lá eu comecei como corretor em Minas. Correspondente da Caixa Econômica Federal. Aí eu trabalhei um tempo abrindo contas, consórcio, fui destaque no leste de Minas com a venda de consórcio imobiliário, consórcio de auto. Depois, eu tenho parentes aqui, né? Meus irmãos já vieram para cá há mais tempo. Foram me visitar e me contaram a história dos corretores daqui. Que é um sucesso. E eu acreditei, né? Que é um sucesso. Eu acreditei né? Venda todo dia, todo fim de semana. Não tem passar necessidade, capaz. Não tem tempo rápido. ruim, não tem. Não, é tudo uma maravilha. Tudo uma maravilha. E eu acreditei na história. Peguei o meu computador lá na época e comecei a pesquisar as imobiliárias daqui. E vi a Casa Líder, a Paulo Garcia, Flávio Liz, da época, várias imobiliárias, Antônio Augusto, e comecei a visitar o site das imobiliárias. Foi até então que eu vi que... Marco Júlio não, é? Sabe que eu não lembro. É porque, assim, eu visitei algumas ali, sabe, na época. Sim. Até porque eu não conhecia nada, né? Nem imaginava o que era Rio Grande do Sul. Mas tu começou no Paulo Garcia, né? Eu comecei lá em Capão. Tu começou em Capão. Eu te conheci na Paulo Garcia. Mas eu trabalhei apenas 15 dias em Capão. 15 dias, lá no Pérez Tibúrcio. Sabe o vezinho Pérez? Trabalhei lá no Pérez Tibúrcio. Foi muito legal na época lá. Que daí o seu Pérez falou comigo, cara, teu mercado não é aqui, é Xangri-Lá. Que daí ele via a minha forma de falar com os clientes, ele viu um potencial em mim, né, para trabalhar o imóvel de alto padrão. E daí ele falou, não, teu mercado não é aqui, vai para Xangri-Lá. Só que lá em Minas eu já tinha feito contato com o Adriano Cunha. O Adriano? O Adriano Cunha. Adriano a gente já entrevistou logo no início, lá nos primeiros podcasts. O Adriano Cunha é muito querido. E o Adriano Cunha, ele estudou com a esposa do meu irmão. E eles falaram lá, cara, tem um amigo nosso lá que estudou com a Maria, que é o Adriano e tal, liga para ele. Aí eu liguei para ele lá de Minas. Falei, eu trabalho aqui assim, assado e tal. Ele falou, não, cara, você tá no lugar errado, vem para cá.
E eu não posso deixar de agradecer, né, a Deus, né? Que Deus que me trilhou esse caminho todo, me com iluminou. certeza, Deus está sempre nos ajudando, nos guiando e operando, né? Muitas vezes a gente acha que eu sei porque eu já passei por um testemunho de eu culpar algumas pessoas por uma situação e não, era Deus operando, era Deus resolvendo. Sim. E a gente não entende, a gente é cego para essas coisas. Né? Não, Deus ele fez um milagre na minha vida. Assim, se puder compartilhar com a gente vai adorar. Porque nesse acidente que eu sofri, eu era mecânico de automóvel, né? E não falando da profissão, é uma profissão maravilhosa, sabe? Mas era uma profissão que me limitava de várias coisas, né? Eu ficava o dia todo num galpão fechado, sabe? Não tinha expectativas de crescer e tal. E aquilo me limitava muito de viver, né? Porque nossa profissão hoje o cara vive, né? O cara vive, conhece várias pessoas, viaja a vários estados, e a profissão me limitava muito. E quando eu sofri esse acidente, eu fiquei assim, perdido, sem saber o que fazer, porque os médicos falaram, cara, tu não pode ser mais mecânico, tu não pode pegar peso, tu não pode ficar curvado no carro e tal, então tu precisa mudar de profissão. Mas Jefferson, eu te encontro todo dia às 6 horas da manhã na academia, como é que tu não pode pegar peso? Foi um tratamento, cara, eu nesse tamanho todo de 1,85 m eu pesava 70 quilos. Não tinha músculo, era só pele e osso mesmo. Sim. Então, isso até falando de exercício, que é muito importante. Sim. Mudou a minha vida, assim, minha qualidade de vida, né? Sim. Quando eu não fazia os exercícios físicos regularmente, igual eu faço hoje, cara, eu não vivia, era dor na coluna, dor no pescoço, dor nos braços, porque daí no acidente que eu sofri, foi na cervical, então irradiava para os braços, perna, e era uma loucura. E Deus, eu sou musicista na igreja e tal, Deus usou um irmão lá para falar comigo, cara, pode ir, eu sou contigo. E aí é coisa de louco, é só para quem tem fé mesmo. Isso foi num domingo. No outro dia, na segunda-feira, cheguei no trabalho lá na mecânica e falei, a partir de hoje eu não sou mecânico mais. Todo mundo enlouqueceu. Que isso? Não, Deus falou comigo ontem e a partir de hoje eu não sou mecânico mais, vou vender seguro. E eu nem sabia o que eu ia vender. E daí um amigo lá me ajudou, nós montamos a empresa e comecei a trabalhar como correspondente bancário, como eu falei, né? Consórcio, aberturas de conta, e nesse dia que Deus... Tu começou a projetar já o teu futuro, né? Mas eu nem imaginava o que Deus tinha para mim. Nem imaginava. Foi uma coisa assim, sabe? Uma história que é... E daí, naquele dia que o Deus usou essa pessoa para falar comigo lá na igreja. Ele falou, olha, dentro de pouco tempo eu vou te colocar no meio de grandes. Nem imaginava o que era. 4 meses eu bati a meta do leste de Minas todo em venda de consórcio. Nossa, que parabéns. Que benção. É, benção de Deus. E daí, quando foi 4 meses depois, a Caixa Econômica me chamou para um almoço. E naquele almoço estava todos os superintendentes da Caixa Econômica, e daí eles fizeram honra, né? Vamos honrar o Jefferson aqui e tal, destaque de consórcio, todo o leste de Minas. Aí eu lembrei da palavra que Deus tinha colocado. Foi uma história assim, uma reviravolta, sabe? Na cidade, eu todos os dias de bicicleta, sujo de graxa e tal. Da noite pro dia eu tava de roupa limpinha, com uma pastinha debaixo do braço. E eles falaram, aquele menino lá enlouqueceu. Aquele menino enlouqueceu, cismou que vende alguma coisa. E foi assim. Mas sabe, Jefferson, que quando eu comecei minha carreira, eu pegava... Como eu criei meus filhos sozinho, eu era pai solo. Eu cheguei para uma imobiliária, que era o Joel e o Eduardo, e disse, cara, eu preciso trabalhar, eu tenho duas crianças para sustentar, e o patrimônio que eu tenho está tudo bloqueado, eu pedi a guarda dos meus filhos, e eu pedi só um caderno e um telefone.
E ficava fechado numa salinha lá do aluguel, que eles só iam abrir em dezembro, e ali por setembro eu já comecei a ligar. E eu fazia 3 mil ligações. E o pessoal dizia assim, mas esse guri é louco. Ninguém acredita. Esse guri São poucos que acreditam que é capaz de fazer isso. Esse guri é louco, fazer 3 mil ligações num fim de semana. E foi ali que eu comecei a me destacar. Porque, cara, tu liga para 3 mil não te atende. Desses 2 mil... Muitos vai funilando, vai peneirando. E graças a Deus eu acabei não trabalhando com venda, acabei sendo campeão de vendas no empreendimento e aquilo mudou minha vida. Sim. Então foi um gatilho pequeno que Deus operou em mim ali que mudou tudo. Sim. Entendeu? E hoje os novos corretores, muitos eles não querem mais pagar o preço. Que tu já pagou o preço e tu sabe que os novos que estão vindo não querem pagar o que tu pagou. Marcos, quando eu cheguei aqui no litoral, o Adriano falou assim, cara, eu falei, Adriano, eu tô indo no mês de outubro. Ele, não, vem no inverno que dá tempo da gente te treinar. Senão tu não vai conhecer nada e tu vem no inverno. Aí eu vendi minha parte da empresa lá e tal, me organizei. Eu estava fazendo uns 54 financiamentos de um prédio lá, entreguei todos os financiamentos e regularizei todos os apartamentos e me larguei para cá. Cheguei aqui no mês de junho, num frio. Eu nem sabia o que era Paraguaçu. Tu veio bem na época do frio. Eu tinha um Fiat Uno, cara. Botei a mulher e a minha filha dentro do Fiat Uno, cheio de roupa e coisa. Que ele colou no chão e eu larguei para cá. Cheguei aqui no frio. E daí, todos os clientes que eu tentava, que eu ligava, já era de algum colega, porque tu sabe, a imobiliária só tinha águia, né? A maioria hoje é gerente ou é dono de imobiliário. Então, todo cliente que eu ia cadastrar já era de alguém. Então, assim, eles faziam 30 ligações e eu tinha que fazer 120, 150. Eles olhavam 2 imóveis num dia, eu olhava 30. Para poder chegar, tentar acompanhar o nível deles, né? E hoje eu falo isso com os meus liderados lá no escritório, né? Falo, cara, se vocês não... todo mundo sentado esperando um lead. Eu não sei aonde os corretores esperam um lead, cara. É que Jefferson teve uma nova... Com a pandemia, veio uma nova realidade, né? Que é comprar pela não pela é ruim, tela. né? Não é ruim. Só que, Jefferson, as pessoas estão voltando ao atendimento de porta, ao face a face, olhar no olho. O tete a tete. A conversação. As pessoas não querem mais... O relacionamento, né? Fechar negócios pelo WhatsApp. Não. Ele fecha contigo se ele te conhece. Se tu tem autoridade no assunto. Sim. Mas se tu pegar um novato, igual na pandemia, estava fazendo... isso não vai mais acontecer. Mas eles usam isso como um... tu vê, o guri fez um patrocinado, fez uma venda de 8 milhões, mas foi a única venda que ele fez a vida inteira. Quando nós fazemos a entrevista com os nossos liderados, com pessoas que querem caminhar junto conosco, né? Primeira pergunta deles: quantos leads entram no teu site? Quantos leads entram? E daí eu falo assim, cara, eu vou te mostrar os meus leads. Eu pego minha caixa de ficha e mostro para ele, aqui estão os meus leads. E esses leads aqui, ó, eu consegui em 2014. O WhatsApp tinha recém começado o WhatsApp. E eu vim de Minas Gerais e eu não conhecia nem Paraguaçu. Para te ter ideia, eu tinha tanta dificuldade que, por exemplo, lá em Minas, você não fala E, é I. Então, quando o cliente falava assim, é tanto E, aí eu falava, E o quê? Lá em Minas a gente não fala I, fala ou é I. Sabe? E aí, nossa, era muita dificuldade. E eu vejo... Nem por isso tu desistiu. Né? Nem por isso eu desisti. Então, assim, eu falo com os meus liderados, cara, vocês conhecem toda a litoral, vocês conhecem a cultura dos gaúchos. Eu tive que aprender a ouvir música gaúcha para poder aprender, para poder ter... A gíria, para poder ter assunto com os clientes. Lá vocês falam barbada lá para cima, não? Não. Lá na Bahia a gente fala bolacha quebrada. Não existe a palavra barbada. Lá é barato. É barato, é bem baratinho. Baratinho. Não é baratinho, baratinho. É bem baratinho, é muito bom, sabe? E eu fico, assim, apavorado com os colegas, porque daí, assim, fica todo mundo esperando o lead, né? E o mercado é aquilo que tu falou, é relacionamento, é o tete a tete, face a face. Porque se você focar no relacionamento, consegue
consegue grande resultado. Que é hoje o corretor não. O corretor já primeiro contato com o cliente, ele já entra negociando o preço, né? E o cliente... Mas tu sabe, Jefferson... O preço o cliente vê pela internet. Mas tu sabe que o Jefferson, o corretor está voltando aos holofotes. Na década de 70 ele era bem visto e ele está voltando a ser bem visto. Sim. Ele está voltando a ser respeitado. Nós estamos voltando é claro que a profissão tem melhorado, claro que nós estamos fazendo o próprio podcast, treinamentos, a gente tem lutado para a nossa qualidade cultural, qualidade verbal. Sim. E a nossa profissão está em crescente. Mas ainda tem alguns clientes que ainda nos olhos com um certo receio. Mas até porque eu acho que antigamente, hoje nem tanto, hoje o corretor é mais preparado, como tu está falando. Mas antigamente o corretor, assim, eu não dei certo como na padaria. Eu não dei certo na padaria, vou virar corretor. Antigamente era assim, né? Eu não dei certo como garçom, vou ser corretor. E hoje o corretor está vendo que se ele não se preparar para o mercado, não se preparar lendo livros, estudando técnicas de vendas e tudo, ele morre na praia, né? Então tem que... Hoje já está mais preparado. Com isso vem também, o corretor sendo mais preparado, vem essa credibilidade, né? E Jefferson, falando, já aproveitando esse gancho, me fala de alguma venda inesquecível, assim, que tenha chamado tua atenção. Cara, foi muito. Como eu vim de fora, eu tive que criar. Eu tive que criar um modo de dizer, né? Mas aconteceu várias situações que foi muito engraçado. Uma das vendas que eu acho legal, que eu até comecei a te contar antes da gravação aqui, foi quando eu cheguei e eu estava mega empolgado. Foi no lançamento do Marbella. O Marbella tinha sido lançado e eles fizeram um evento de uma premiação de uma moto. E aquilo eu trabalhei a semana toda ligando, e eu consegui trazer uns 4 clientes para poder tentar ganhar a moto. E eu coloquei as minhas chaves no banco assim, do meu Fiat Uno. Ali tinha uma sinaleira na moto. Eu saí da imobiliária, virei a sinaleira, as chaves caíram no banco, eu fui abaixar para pegar as chaves e pá! Bati na traseira de outro carro. E foi muito engraçado. Desci, dona, a senhora só tá doida, cheio de sotaque. Ela, menino, o que tu fez? O que você fez? Dona, a senhora freou o carro, mas eu tinha que frear, uma sinaleira e tal. Aí eu veio que, não, mas o semáforo não tava aberto. Ela, não, moça, isso aqui é uma sinaleira. Comecei a discutir com a moça. E daí ela falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou ligar pro meu pai. Não, vou ligar pro meu pai e ele vai vir aqui e negocia contigo, que eu não vou conversar contigo, menino. Aí eu, liga pro seu pai lá. Ela ligou pro pai dela, o pai dela veio para conversar comigo, virou e falou assim, não, o negócio é o seguinte, tu bateu no carro da minha filha, mas eu gostei muito de ti, vamos fazer o seguinte, tu paga metade da franquia ali e tá tudo certo. Eu tinha recém abrido uma conta no Banrisul. Fui lá, tirei uns 600 pila, paguei para ele. Ele falou assim, cara, tu é muito honesto, tu veio de Minas, né? Sim, eu tô aqui agora, começando agora a trabalhar, conheço quase nada e tal, e tô batalhando. Não, vou fazer o seguinte, eu vou te indicar uma tia minha, uma tia da minha esposa, e ela quer comprar um terreno contigo, um terreno aqui na praia. Eu, tá, me indica. Peguei o telefone da senhora, lá de Lajeado. E comecei a conversar com ela e tal, eu fiz amizade e a senhora ficou muito amiga minha. Ela veio e comprou um terreno, indicou a irmã dela, comprou uma casa, no Cicote também. indicou a outra parente dela, a outra irmã dela, eles compraram uma casa no Villas Resort comigo. E depois de um certo tempo lá e tal, esse senhor comprou uma casa no Cicote comigo também, que ele tinha um apartamento em Capão. Passou mais um tempo. É o famoso do limão fez uma limonada. E assim, Marcos, eu chorei naquela batida. Porque meu carro era muito top, né? Era um carro novinho, assim, 2008, bem top mesmo. E acabei com a frente do carro. Mas é como a gente estava falando, era Deus operando. Era Deus operando e eu nem sabia. E daí eu vendi esse monte de terreno. Essa foi uma situação bem legal. Outra situação também que é um pessoal que é muito amigo meu hoje, que é o Francis e a Rita, do Seacoast ali.
E eu estava mostrando um terreno que era do Denis Chardon. Tu conhece o Denis? Está morando nos Estados Unidos hoje, né? Um terreno eu não vi mais ele. Ele está morando lá. Ele mora nos Estados Unidos. Daí eu mostrando um terreno que era dele, que supostamente era dele, e era o terreno do lado. Daí veio a família e falou assim: ô menino, por que tu tá mostrando esse terreno aí? Não, esse terreno aqui tá à venda. Esse terreno não tá à venda, esse terreno é meu. Eu falei assim: não é possível. É sim, esse terreno aí é o meu. Ah, então é o do lado. Aí ele falou: não, se é o do lado eu quero comprar. Falei: tá, vou vender então. Aí eu vendi o terreno para eles, indiquei a obra do Denis para eles. Eles compraram uma outra casa comigo no Cicoste, a família deles. Por último, agora eu vendi 3 apartamentos para eles em Capão. Assim, são umas histórias muito engraçadas. Que show. Tá, e me diz uma coisa, o que tu faz para limpar a mente no trabalho? Porque a gente trabalha com a mente, né? A gente tá 24 horas, corretor não tem horário, não tem domingo, não tem sábado. O corretor de verdade, o celular está sempre disponível, ele só não está disponível se ele está numa reunião, se ele está numa gravação, se ele está com a família dele, alguma coisa, mas senão ele está disponível. Como eu lhe falei, né? Eu sou cristão desde de criança. Meus pais sempre foram evangélicos, né? Desde quando eu entendo por gente que eles serviam a Deus. Meu pai faleceu em 2016. E eu cresci nesse meio do cristianismo, né? De seguir a Jesus e tal, seguir os caminhos de Jesus, o que Jesus deixou como exemplo, a gente tenta seguir. Lógico que todo mundo tem falhas, né? Mas eu sigo os caminhos de Jesus. Então, e eu sou musicista, toco vários tipos de instrumento, toco sax, bateria, baixo, violão, teclado agora. Justamente nesse período eu estou estudando o teclado, né? Teclas, né? Estou estudando teclas. Então eu chego em casa, eu tenho uma regrinha. 6h30 da manhã eu estou lá junto contigo, treinando. 6h30 eu estou treinando, 9 horas na imobiliária. Aí na imobiliária eu já chego e já faço as minhas coisas que eu tenho que fazer pessoais, como eu sou líder. Então eu tenho que ser muito organizado, senão eu não consigo vender e ainda dar suporte, né? Então eu organizo bem o meu dia. Chego no final do dia, eu desligo de tudo. Eu sento no meu teclado, quando eu era violão. Então eu estou sempre estudando música. Ou estudando sax, ou estudando violão, ou estudando teclado. E bem regradinho. Dá ali 7h30, 8 horas, partiu a igreja, volta. Tu vê, Jefferson, eu acho que Deus está operando de novo, sabe? Porque hoje eu tenho 3 gravações e a primeira gravação eu fiz com o Vitor da Dexter e ele também toca e ele legal. Também está fazendo a mesma coisa que você. Que top. Não pode ser coincidência. Não, nunca é, né? Deus ele é sublime, né? Ele é poderoso e ele sabe de todas as coisas. Então ele prepara tudo na hora certa, no caminho certo. Hoje aconteceu um episódio que assim foi de partir o coração. A minha filha está tentando a carteira de trânsito. Sim. E foi reprovada 3 vezes. Na 4ª vez, hoje foi a 4ª vez dela. Foi a quarta vez. E ela não foi aprovada. Aí ela me ligou desesperada: eu não vou conseguir, eu desisto. Eu virei para ela: filha, Deus sabe de todas as coisas. A gente nunca fala que a gente nunca vai conseguir, que a gente não é capaz. Tem um tempo certo para todas as coisas. E mais uma coisa, né, Jefferson? Deus, ele é tão sábio que ele nos dá a dor que a gente consegue aguentar. Sim, com certeza. Então, eu vejo, porque eu perguntava, como é que um pai que perde uma filha consegue continuar a viver? E daí a gente nota, cara, aquele pai consegue porque Deus deu a força que ele precisa para aguentar aquele sofrimento. Sim. Então, tudo tem o seu momento. Tudo tem o momento da vitória e o momento da derrota também. Sim. É fases, né? Eu falo que assim, a gente sempre vive de fases. Eu digo assim porque, cara, eu não tinha expectativa de, tipo assim, de mudar de vida, sabe? E eu vou te dizer assim, ó, foi um desafio muito grande eu estar aqui. É que muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade, né? E tu não, mas teve a oportunidade, mas tu agarrou e trabalhou. Cara, tu não imagina. Assim, ó, eu tinha uma casa boa em Minas.
Até porque eu era um excelente mecânico de automóvel. Excelente mesmo, porque eu comecei muito novo. E eu sempre dedicado em fazer o melhor, e tinha bastante cliente, então eu ganhava razoavelmente bem, sabe? E quando eu sofri esse acidente, minha vida era alta e foi para baixo. Daí eu caí no INSS, não tinha mais salário, e do salário do governo. Me ergui lá com essa questão de mudar de profissão. E quando eu vim para cá, eu morava numa casa razoavelmente boa, casa boa. E cheguei aqui, eu fui morar numa peça. Falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu abandonei tudo que eu tinha lá, que eu conquistei lá, que eu fui batalhado, para chegar aqui e morar numa pecinha, telha de amianto encostando na cabeça, um calorão, que depois do inverno veio o verão, um calorão, não tinha ventilador, não tinha nada, e eu comprei um daqueles que bota água e gelo, para ele soprar um pouquinho mais frio. Cara, e eu liguei ele no 220, ele era 110. Eu queimei o abençoado. E a minha esposa, não, vai dar tudo certo, você tá doido, você fica calmo, vai dar tudo certo. Ela sempre falando. E ver hoje, assim, graças a Deus, conquistei minha casa, tenho meus investimentos, sabe? Tudo muito batalhado, tudo honestamente. Uma coisa que eu sempre falo assim com os construtores e colegas, cara, procura saber quem é o Jefferson nos negócios. Não vai achar rabo preso, não tem rabo preso, não tem que negócio assim, o Jefferson... Também tenho esse orgulho, Jefferson. Isso aí de tu ter a cabeça erguida, tu deixar um legado para teus filhos, para teus familiares, para tua esposa, que tu fez o certo, fez o correto, que muitas vezes tu deixou de ganhar mais para ganhar menos, mas para ter dignidade na tua vida. E eu não posso deixar de falar daqui de um cara que ele não é um amigo, é um irmão, que é o Ederson, né? O Dinho, tu conhece muito? Sim, nossa. O Ederson, cara, quando eu cheguei, o Diego Garcia, o Alexandre Prudêncio, e queria me colocar como agenciador aqui no litoral. E eu falei assim, não, cara, eu quero ser corretor, que eu vim para ser corretor. E o Dinho bateu de frente com ele, sabe, na época. Cara, não, o Jefferson... E, cara, o negão, pode falar negão, né? O negão aqui, ele é... Cara, ele veio para ser corretor e ele vai ser corretor. E o Diego também peitou e me colocaram como corretor. E de lá para cá eu caminho junto com o Ederson, já faz 10 anos, né? Fazendo 11 anos esse ano que eu tô aqui. E eu caminho junto com o Ederson, com o Dinho. Cara, é irmãozão. Sim, é uma rica de uma pessoa. É, uma rica de uma pessoa. Bah, e na época ele me ajudou, quando eu cheguei, me ajudou a arrumar escola para minha filha. E eu comprei minha casa que eu moro com ele, sabe? A gente é muito amigo mesmo. Tu sabe que quando eu estava na minha caminhada de volta ao mundo e viajando, ele foi uma das poucas pessoas que me cedeu a mão. Ele nem sabe isso aí, ele vai ouvir agora. Sim. Eu por mais o mercado todo me conhecer, vários corretores estavam ali, podiam me auxiliar, mas ele foi o único que tinha um lançamento. E eu não ia estar aqui no lançamento. E ele disse, cara, não te preocupa, quando eu tiver o lançamento, eu te mando o material desse empreendimento no amor, no carinho, no respeito, como um profissional. Claro. E ele foi o único. Ninguém fez. E ali eu vi assim a grandiosidade que ele é. Não, a pessoa que ele é. Coração gigante. Os outros já não. Ele foi ali, me ajudou. Eu acabei não concretizando a venda, até porque a cliente não quis, achou os terrenos eram na faixa de 1 milhão e pouco. Na época eram bem caros. Hoje 1 milhão e pouco um terreno é barato, um terreno condomínio de luxo é barato. Mas o negócio não saiu, mas foi o único que cedeu a mão. Tu vê, né? Tá. E me diz uma coisa, e tu já pensou em desistir depois que tu virou corretor ou não? Pode ser sincero. Tem que ser sincero. Sempre, né? Aqui o podcast é pra gente ensinar, pra gente aprender, e as dicas pra alguém... Cara, é uma palavra que pode ser... Lá em Minas, eu não pensei... Lá em Minas, sendo corretor e correspondente bancário, eu nunca pensei em desistir. Porque lá era aquilo ou era aquilo. Ou eu fazia aquilo ou eu passava fome. Porque eu não podia trabalhar mais como na profissão que eu exercia, né? Mas aqui eu já pensei em desistir várias vezes. Várias vezes eu me peguei na Rio Carreiro,
naquele Fiat debruçado no volante, chorando várias vezes. Sério? Várias vezes. Debaixo do chuveiro, chorando. Várias vezes. Eu tenho um testemunho, foi embaixo do chuveiro. Porque assim, ó, cara, vou te dizer assim, ó, tu imagina, tu sai daqui e vai para Minas Gerais, um lugar que tu nunca viu na vida, com cultura totalmente diferente. Aqui nós temos o calor do verão, a gente já quase morre. Imagina tu chegando lá e pegando aquele calor o ano quase todo. E tu não conhecer ninguém, tu não saber nada, tu não... Aí tu pega assim os guris tudo voando, que tu sabe, a equipe era muito forte. E eu falava assim, cara, o que eu vim fazer neste lugar? Eu só posso estar louco. No meio de um monte de leão. Foi várias vezes. Teve uma situação que eu vou contar pra ti assim, ó. Que em 2015, tava aquela crise nos Estados Unidos, né? Uma crise financeira muito grande lá e afetou aqui no Rio Grande do Sul. E foi bem na época que eu cheguei. E eu estava batalhando e não conseguia vender, não conseguia vender. Foi uma das poucas vezes que eu fiquei assim, quase 4 meses sem vender, sabe? E meu dinheiro foi acabando, que eu sempre guardei, mas meu dinheiro foi acabando, eu estava muito no início. Meu dinheiro foi acabando. As panelas começaram a olhar para mim, eu comecei a olhar para as panelas. O que eu vou fazer nesse trem aqui? Já tinha filhos? Sim, a minha filha veio conosco, né? Ela tinha 7 anos, pequenininha. E eu morava numa casa aqui na Pucaeli, de aluguel, e o dinheiro foi acabando. Eu falei, agora danou o negócio todo. Você tá doido. E daí eu falei, o que eu vou fazer? Entrou um cliente, tinha uma casa aqui em Atlântida, eu atualizando. Liguei, ele falou, não, minha filha tem interesse de mudar para um condomínio. Peguei o carro, fui lá, visitei esse cliente, voltei e tal. Moço, me ajuda, compra comigo, eu estou começando agora. E daí ele fez o negócio, comprou. Cara, eu lembro que ele deu uma parte em espécie. E aquela espécie separou os honorários, né? E eu peguei, na época, eu acho que eram uns 20 mil reais, assim, limpinho, tudo em espécie, nota de 100. Eu cheguei em casa, olhei para minha esposa, falei assim, mulher, é por isso aqui que a gente veio. E joguei em cima da mesa. Aquele ali foi uma das viradas de chave, assim, sabe? De falar assim, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena cada ligação, cada esforço, Mas vontade de desistir já passou pela cabeça nessa época. Teve uma situação também, que assim, rapidinho sobre desistir, que foi muito engraçado. Tem um colega que trabalha comigo, o Douglas, e eu cheguei para ele, cara, eu vou desistir. A Paulo Garcia era aqui pertinho, aqui, né? Pra cá. Eu falei, cara, eu vou desistir. É isso aqui de Atlântida. Tinha aqui. Aí ele virou para mim, cara, tu já observou o tanto de cliente que tu tá falando? Eu falei assim, já. Se tu desiste hoje, os colegas tudo vão vender para esse cliente teu. É mesmo? Eu falei assim, cara, eu não vou desistir. Foi umas viradas de chave, assim, sabe, que aconteceu, Resiliência. Resiliência. Aí me diz uma coisa, hoje tu faz algum método, alguma coisa? Como é que é a tua desenvoltura? Qual é o teu cotidiano? Eu na semana eu ligo para 30 clientes, eu viajo, eu visito. Eu tenho um método, né? Assim, como eu sou líder... Se puder falar, né? Não tem problema. Varia muito. Como eu tenho aquele ritual meu de manhã ali, de chegar e organizar minhas coisas durante o dia, o que vai acontecer durante o dia. Porque assim, eu sou um gerente, um líder, mas eu sou um líder que vende. Eu falo com o Ederson assim, ó, cara, se eu for ser gerente aqui para viver só de gerência, para mim não vai servir. Não vale a pena. Então eu tenho que vender. Então, assim, eu e ele, nós organizamos a equipe para quê? Para que eu consiga fazer as minhas ligações, porque eu consiga fazer minhas viagens, porque eu consiga atender meus clientes e ainda dar suporte ainda para meus colegas. E isso eu fiz eu e Ederson começamos ali em 2018, eu comecei em 2019 como gerente, líder com ele. Então eu fiz um cronograma. Falei assim, a partir de hoje, quem entrar na equipe tem que passar por um treinamento comigo. Então eu treino o corretor, eu dou um treinamento para o corretor ele fica apto a vender e eu só toco os negócios dele depois do atendimento. Então, todo corretor nosso, colega nosso que trabalha conosco na Suítes, ele passa por um treinamento comigo.
entendeu? Comigo e o Ederson, né? A gente faz um treinamento com o colega. Então a gente dá um treinamento de relações humanas, treinamentos de técnica de vendas, treinamentos de persuasão. Isso é importante, né, Jefferson? Porque hoje o pessoal está viciado no lead, né? Primeiro eles não se qualificam o lead e sempre acham que o lead é frio, né? É que, na verdade, tipo assim, no meu ponto de vista, não existe lead frio. Primeiro passo. Porque, por exemplo, se eu pego um lead hoje, eu posso ligar para o cliente é dentista. Aí ele está com a boca do paciente aberta, a secretária passando mais clientes, a secretária passando agendamento para ele pedindo o butucão para o outro, e olhando na estufa se já limpou o outro aparelho, e aí tu liga para ele naquele horário. O que ele vai falar contigo? Cara, não tem interesse. Na hora. Ele vai falar, cara, não tem interesse. Então, assim, não existe lead frio. Existe o corretor. Existe um trabalho. O trabalho. Pegar na hora certa, no momento certo. Tu não desistir daquele contato, sabe? A gente sempre fala que tem que ligar até o cara te bloquear. Claro. Porque foi ele que te procurou, não foi? E outra, né? Se tu não ligar, o outro vai ligar. Vai O outro vai ligar. Vai ligar. E a gente sempre fala em ligar, não mandar WhatsApp. É isso ligar, aí. A moda antiga, visitar. Visitar. Ir lá, falar com o o WhatsApp é frio, né? É muito frio. É muito frio. Mas sabe que isso aí... Tipo assim, eu sou da década de 80, né? Não vou falar a minha idade, 45. Fiz agora de 19 de janeiro. Eu sou da década de 80. Então, assim, nós que somos da década de 80, nós somos da época, assim, cara, eu queria falar com o Marco Júlio. O que eu fazia? Eu pegava a minha bicicleta e eu tinha que ir lá falar com o Marco Júlio. Né? Não tinha esse negócio. Eu quero mandar uma mensagem para o Marco Júlio lá em Minas Gerais. Como que era? Ou no fax, ou no telegrama, ou no fax. Não existia e-mail. Depois que veio existir o e-mail. Então, assim, nós somos dessa geração, né? Então, E o WhatsApp, não sei se você já notou, o WhatsApp hoje é um e-mail, né? Tu manda o WhatsApp, ele responde quando ele quer. Quando ele quer. Então, assim, o WhatsApp para nós, que é dessa geração de 1980 para cá, ele é muito frio. Cara, eu já tive problema com o cliente, tipo assim, de não conseguir ter um contato com ele muito, muito próximo, porque ele queria falar só pelo WhatsApp. E eu sou da década de quê? É tete a tete, é ligar, é conversar. Que na voz, né? na própria, quando tu está conversando com o cliente, na voz tu já consegue direcionar para onde você quer. A entonação de voz diz muita coisa. As reações não verbais, né? E a voz também, ela diz se o cara está nervoso, se o cara está apressado, se o cara está... Um aperto né? de mão, teve uma pesquisa nos Estados Unidos que comprovou que os corretores que apertavam de mão mais forte vendiam mais do que os que... Claro, a conexão. Se tu pegar sobre aperto de mão, tu pega a primeira posse do Donald Trump, né? Que ele foi apertar a mão do... Quem que era o presidente antes? Era o... Aquele moreninho lá. Fugiu da minha mente agora. Sabe? Barack Obama. Que ele foi apertar a mão dele, ele puxou a mão dele. Então, um aperto de mão, ele vai te dizer muito bem se tu tá dominando ou não. Sim. Então, aquilo ali ficou na história, na época que ele apertou a mão do Barack Obama. Que ele pegou a mão do Barack Obama e puxou ela. Disse, quem está no poder sou eu. Entendeu? Então, tipo assim, existem várias técnicas que o corretor pode aprender e ele vai ter bastante sucesso. E qual é teus projetos futuros? Os meus projetos futuros eu já estou começando agora nos investimentos, né? Em investimentos pessoais. Eu estou começando agora a comprar apartamentos para locação, né? Apartamentos para locação e estou com um projeto de começar uma parceria com um sócio de fazer casas, fazer obras, mas tem aquele todo detalhe que a gente estava conversando anteriormente que é um risco, que daí tu tem que ter bastante, né, caixa para não... Tem que dosar para não empolgar e também dar tiro no pé, né? Então eu tenho alguns projetos de investimento assim, nesse sentido, sabe? E o restante é o futuro a Deus pertence, que a gente não pode falar aqui. Mas Deus sempre está na frente de tudo, né? Sim. E me fala um pouco da tua família.
Assim, eu sou irmão de 5 homens. Fui criado com 5 homens. Aí tu imagina o quanto eu sou grosso no modo de falar. Porque uma coisa é tu ser criado e ter irmãs. Uma coisa é tu criado no meio de homem. Meu pai nos colocava para brigar. Era na brincadeira, mas colocava. Tipo, não, vai brigar vocês dois aqui, vamos ver quem vai ser mais forte. Entendeu? Meu pai, se eu falasse fino, eu apanhava, cara. Se eu falasse, se a minha voz afinasse, engrossa essa voz, rapaz. Sim, né? Eram outras era outra época, né? E daí eu fui criado numa família de 5 homens, né? Então isso traz um peso, porque daí sim, eu tenho que policiar sempre a minha forma de tratar com as pessoas. Hoje eu já aprendi isso, hoje vai mais no automático. Mas quando eu comecei a trabalhar com vendas e negócios, no ramo imobiliário, eu tive que dosar muito, porque daí assim, eu já começava a falar como se estivesse falando com meus irmãos. Já entrava. Então, assim, eu fui criado no meio desses irmãos aí, mas conheci a minha esposa em 97. Na verdade, eu conheci ela antes. Nós começamos a namorar em 97. Estamos casados há 23 anos. Que benção, que benção. Minha filha tem 18 anos, canta, que é uma beleza. Ela é a levita da igreja lá, da Encontros de Fé, né? Pastor Paulo. E minha família é uma benção, cara. Não tem... E dos 5 irmãos, quantos estão no sul? São 4 aqui no sul. 1 mora em Terra de Areia, 2 em Capão e eu. E um ficou em Patinga. E no ramo imobiliário só você? Só eu. Dos irmãos, a maioria é mecânico de automóvel, né? E um trabalha na construção civil. E os outros 3 mecânicos de automóvel. Eu também sou mecânico de automóvel, mas mudei de profissão há 15 anos atrás. Sim, que show. E tu gosta de exercício físico e musculação ou tem mais alguma coisa? Eu gosto de futebol, né? Só não jogo. Eu falo que o problema é das drogas. As drogas da perna não deixam. As drogas das pernas que não deixam. As drogas das pernas que não deixam jogar. Sabe que eu nunca joguei futebol. Nossa, eu sou cruzeirense, assim, de saber quem é o técnico, de saber quem os jogadores estão contratados, de saber o dia do treino, de saber que dia que o Cruzeiro vai jogar, de saber como que tá a questão financeira do clube. Cara, eu sofri 3 anos seguidos, assim, com o rebaixamento do Cruzeiro lá, aquela crise lá. Sério? Cara, eu fiz muito negócio com jogadores de futebol, muito. Tenho aí várias camisas de vários jogadores, mas não sei quase nada de futebol. Eu gosto de futebol. Eu gosto porque meu pai jogava, né? E eu não aprendi a jogar. Eu tenho irmãos que jogam. Esse mesmo que é da construção civil sabe jogar futebol. Mas eu não sei jogar nada. Eu entendo do futebol. Se colocar eu dentro do campo, eu consigo entender. Não, cara, é isso, assim, pá. Mas vai correr, eu ando 10 para as 2, né? Assim. Então tu já sabe como é que é. Ô Jefferson, está chegando o nosso horário, passa rápido, né? Passa rapidinho, né? A gente nem percebe. Eu queria que tu deixasse um recado para aquele mineiro que parava ali na Rio Carreiro e ficava chorando. Para aquele menino que está começando a profissão, nossa audiência é Brasil, tem gente fora do Brasil. Sim. Mas tem bastante corretor com bastante credibilidade, mas tem muito corretor que nos bastidores me chama, que está começando, e que a intenção nossa do podcast é dar uma ajuda, um auxílio, ou mostrar que é uma bela profissão e que existe altos e baixos, acertos e erros, e a gente erra mais do que acerta, mas no final a gente ainda ganha bastante. Se a gente assinasse os 10 negócios, os 9 que caem, assinasse todos, imagina, nós seríamos milionários, né? Então, até porque parte. Os 6% de todo o litoral é nosso, né? Sim, com certeza. 6% de tudo que está vendo é nosso, basta apenas acreditar, né? Sim, o importante é que o bolo é para todos. Quem trabalha mais tem a fatia maior. Sim. Sabe que é assim, o recado, né? Mas antes do recado eu quero dizer uma coisa.
é muito... Eu não gosto muito de falar... eu conto a minha história, assim, mais para os meus colegas ali, ou durante os treinamentos que eu dou para a equipe e tal. Mas não deve pensar assim, um podcast vai ser um legado que um dia teu neto vai escutar. Sim, sim. Tu tem que pensar nisso. Não, é justamente isso, é aí que eu ia chegar. Então, quando tu fez esse convite, eu achei, assim, muito importante da tua parte. E eu também peguei como uma missão para mim, sabe? E é sobre essa missão que eu queria deixar o recado, assim, para quem está começando ou para quem já está na profissão, né? É para ter como corretor, assim, a profissão como uma missão de realizar sonhos, não só do cliente, mas da sua própria família, o seu próprio sonho também, sabe? É uma missão. Quantos clientes que chegam, que a gente pega, que ele quer comprar um imóvel porque ele já não consegue mais viver em Porto Alegre enclausurado num apartamento? Quantos clientes que a gente pega que não tem tempo para os netos e precisa comprar um imóvel para poder passar mais tempo com os netos aqui na praia porque ele se aposentou e lá em Porto Alegre ele não consegue ter essa vida de caminhar, de andar de bicicleta, né? Quantos clientes que a gente pega que está começando um sonho, que abriu uma empresa, está indo super bem e agora quer curtir aquele momento financeiro dele, né? E trazendo para a família da gente, quantos corretores não querem ter o sonho, igual eu cheguei aqui, não tinha condições nenhuma, mas já viajei várias vezes para o Rio de Janeiro, tiro férias todo ano, estou organizando minha viagem para a Europa. Então, assim, vou para os Estados Unidos, estou me organizando para ir para os Estados Unidos, vou começar o inglês agora, a partir do mês que vem agora, no mês de fevereiro, eu começo o inglês numa escola aqui em Capão. A minha filha já fala inglês fluente. Então, assim, essa é a profissão que nos proporciona isso, né? Então, ter como uma missão, né? Não só para realizar o sonho do cliente, mas realizar o sonho... Os sonhos nossos. Os sonhos nossos também, porque... Mas é importante falar uma coisa que em todo podcast eu escutei, a resiliência é tua, que não foi só tu querer, tu fez acontecer, e nós corretores a gente tem que fazer acontecer. As coisas não vão acontecer se tu não se dedicar. Teve uma situação, né, já que eu estou me encerrando, que quando eu cheguei aqui, tinha 15 dias que eu estava aqui, e um colega me convidou para fazer uma visita em Novo Hamburgo. Ele me botou no carro dele, quando chegou em Novo Hamburgo, ele falou: cara, eu tenho que ir a Bento, tu fica aqui no cliente e pega um táxi, não existia Uber, pega um táxi e vai até a estação, na estação tu pega o Trenzub e para lá em Porto Alegre, e lá em Porto Alegre tu liga para a imobiliária, vê quem está em Porto Alegre e tu vai de ônibus e vai de carro com ele. Quando ele falou isso, eu falei: cara, mas tu tá louco? Você tá louco, só pode estar louco. Eu não conheço nada aqui. Não, cara, pode ficar que vai dar certo. Tu pega o táxi, desce ali na estação e dali tu vai para a capital. Falei: cara, e lá em Belo Horizonte, se tu fizer isso, tu tá louco, morto, né? Lá em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte é uma cidade quase o dobro de população de Porto Alegre e é perigoso, né? Então, se tu não conhece, eles te roubam, sabe? Eu falei: pronto, morri, né? Morri, só tô morto. E daí peguei e falei com o meu cliente, cara, esse amigo teu é louco. Isso não é amigo. Você só pode estar louco. Vamos fazer o seguinte, eu te boto no carro e te deixo na estação. Aí já vamos ligar aqui agora para a imobiliária e vamos descobrir qual dos seus colegas está aqui. Já vamos deixar tudo organizado, tu chega lá na estação, só encontra teu colega. Ele me deixou lá no Trenzub e eu fui embora. E aquele dia ali eu poderia ter desistido, ter chamado os gaúchos de louco, usado uma desculpa, entendeu? E aí veio essa resiliência. Eu falei: cara, eu não tô aqui para jogar birosca. Birosca lá em Minas é bolita. Eu falei: eu não tô aqui para jogar birosca, eu tô aqui para ganhar dinheiro e para mudar de vida. E fui. Não. Aí na outra semana o cliente falou: vem aqui, Jefferson, me visitar. Eu falei assim: vou. Tu acha que eu esperei algum colega para poder ir de carona? Eu peguei meu Fiat Uno, sem ar-condicionado, sem nada, entrei nele e fui lá visitar em Porto Alegre. Coloquei um GPS daqueles grudei ele no painel ali. Sim.
botei mais ou menos o endereço e fui. foi. Me perdi em Porto Alegre, fiquei enlouquecido, mas voltei. Também passei aí toda semana, até aprender a rodar lá. Sim. Tu sabe que quando eu criei meu filho desde os 7 meses e a menina de 5 anos, e as pessoas diziam, cara, como é que tu conseguiu? Como é que tu deu conta? Cara, não tinha outra opção. É isso aí. Não tinha outra opção. Eu tinha 2 crianças para criar e eu morava na Bahia e eu era sozinho. Era eu e a babá e não tinha outra opção. Então, quando você não tem, você dá um jeito. Dá um jeito. E por isso que eu falei aquela hora. Eu poderia ter tido todas as desculpas para ter abandonado meus filhos, para ter desistido, para ter ido para as drogas, para ter ido para o álcool, para qualquer desculpa. Mas eu não. Se Deus me colocou 2 crianças nas minhas mãos e eu tinha que criá-los, eu encarei. E não tinha desculpa, não tinha escapatória. Tinha que ser a mesma coisa que você. Você botou um objetivo. E isso é bonito. As pessoas têm que conhecer a tua história. Legal, bacana. Obrigado. Obrigado pelo... Mas, gente, a gente está encerrando o nosso horário aí. Eu queria agradecer de coração pelo Jefferson vir correndo, assim, a gente ligou em cima da hora. Pronto, vamos lá. Porque eu converso com ele na academia e digo, vou te ligar. E ele veio. Agradeço quem ficou até o final. Deixo esses últimos minutos para tu deixar um recado para tua família e deixar um recado para todos que ficaram até o final. E depois eu falo dos patrocinadores. O recado que eu deixo é nunca desista do seu sonho. Que Deus ele sempre tem o melhor para os seus. A palavra de Deus diz que se um pai, que é aqui da terra, um filho pedindo pão, ele não dá pedra, quem dirá Deus que está nos céus, né? Vai dar pedra para nós? Não, Deus vai dar sempre o melhor para a gente. Então a gente não pode desistir nunca do nosso sonho, que Deus sempre tem o melhor para a gente. É isso aí, parabéns. Obrigado. Agradeço a Malfi, ao Le Grand Café, a Jéssica Martins, o Brisas Osórios e a Gisele Soares, que são nossos patrocinadores, e até a próxima.